Olá, boa noite. Começa agora mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos mais falados na internet e mais pesquisados no Google. Hoje a gente fala sobre uma trend que viralizou nas redes essa semana. O termo intersexo, o que é, teve mais de 50 mil pesquisas depois que a influencer digital Karen Bacchini se declarou uma pessoa intersexo. É sobre esse assunto que a gente conversa hoje. E para me ajudar a entender melhor esse assunto, eu chamo aqui a doutora Isabela Correia, que é ginecologista e sexóloga do Núcleo Trans Unifesp, e o advogado Joel Filho. Sejam bem-vindos ao Tá na Web. Obrigada, boa noite, Marina. Boa noite, Joel. Doutora Isabela, eu queria que você Muito explicasse... obrigado, boa noite. Obrigada, doutor Joel. Queria que a senhora explicasse para a gente o que é esse termo intersexo. Intersexo, ele é um termo guarda-chuva. Quando a gente fala em termo guarda-chuva na sexualidade, é um termo que ele é bem genérico e abarca dentro dele outros termos. É a característica de uma pessoa que nasce com características que não são necessariamente dentro das noções binárias de masculino e de feminino. São pessoas que vão nascer com características de genitais, de órgãos internos, de genitália externa ou interna, com características cromossômicas que não vão se encaixar no binarismo, no que é masculino e feminino necessariamente. Então, a gente pode ter uma pessoa com característica dos dois. Doutor Joel, essas pessoas, essas características intersexuais, elas são descobertas naturalmente ou elas precisam passar aí por um exame, como foi o caso da influencer? Boa noite a todos, a todas e a todos. A situação que acontece é o seguinte: a pessoa pode nascer, no caso, todo mundo nasce intersexo, só que existe a questão genotípica e fenotípica. A genotípica, ela pode ser detectável a partir da questão dos exames pelo SUS, que são, por exemplo, o cariótipo, igual no meu caso, sou 47XXY. E existe a questão do visualmente, que é como, por exemplo, aquele que nasce com ambiguidade genital. Esse é visto, é perceptível, né, visualmente falando, e não necessita, no caso, de um exame para poder ser detectado. Agora, internacionalmente, esse é o conceito que a gente pode falar, intersexo, ou já é usado, caiu em desuso, por exemplo, aquele termo hermafrodita. Doutor Joel, se você puder explicar para a gente. A questão do hermafrodita, no caso, tudo vai depender da situação. Se for detectável que está sendo utilizado de uma forma intersexofóbica, preconceituosa, sim, isso aí é passível de responsabilidade criminal e civil. O termo hermafrodita, ele é um tipo das diversas intersexualidades existentes. No caso, então, como posso dizer, no Brasil, e Portugal ainda são países intersexofóbicos. Tanto que o Brasil, desde 1º de outubro de 2020, ainda não assinou a declaração que protege bebês, crianças, adolescentes, pessoas adultas nascidas intersexo e garante o acesso à saúde para essas pessoas. No caso, em outros países, como Alemanha, Áustria, Canadá, Paquistão, o termo intersexo costuma ser bem aceito e não gera nenhum problema para a comunidade internacional. Por exemplo, na própria Califórnia, existe a carteira de motorista com a palavra intersexo. Entendi. Doutora Isabela, existe aí algum impacto na saúde mental também da pessoa no momento dessa identificação dela quanto a essa condição? Existe. A gente pensa em impacto na saúde mental, de como é dada essa notícia, como essa notícia é recebida pela família, e se a gente pensa num diagnóstico muito precoce que acontece ao nascimento, muitas das vezes essa pessoa é submetida a cirurgias corretivas, não visando uma funcionalidade gonadal. Se a gente tem uma
uma alteração nessa genitália que impede o funcionamento para a excreção de secreções fisiológicas, a gente tem que pensar numa correção pensando em saúde. Mas se a gente faz uma correção buscando somente uma estética para uma adequação de gênero, muitas vezes isso gera impacto na saúde mental quando essa gônada que foi reconstruída não vai combinar com a identidade de gênero que essa pessoa se identifica num futuro, no momento de puberdade, no momento de adolescência. Então, isso gera impacto não só na saúde física, como na saúde mental dessa pessoa que apresentou diversas cirurgias sendo mutilada ao longo da vida, pode gerar sequelas de dor, pode gerar sequelas emocionais também, por passar por múltiplas intervenções cirúrgicas. E quando a gente tem um diagnóstico mais tardio, como foi o caso da influenciadora, a gente tem que ter cuidado na hora de dar esse diagnóstico e a gente tem que entender quais são os impactos na saúde reprodutiva, por exemplo, da pessoa quando a gente dá um diagnóstico. A gente pode ter um diagnóstico de uma pessoa intersexo na adolescência e pode ser um diagnóstico que impeça uma gestação, por exemplo. Então, se a gente vai dar um diagnóstico desse para uma menina, de que ela tem uma condição que não pode gestar, isso também vai ter impacto nessa saúde mental. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado de como a gente dá um diagnóstico, como a gente dá essa notícia para o paciente, sempre abordando todas as questões que podem ter impacto na saúde mental e também na saúde física, né? Nessas consequências que isso vai ter na vida da pessoa. Agora, doutora Isabela, existe um exame específico para fazer esse diagnóstico? Como a gente falou no início, é um termo guarda-chuva. Então, em condições que eram conhecidas como hermafroditas, né, que você tinha uma genitália ambígua, esse exame era feito através da visualização direta dessa genitália, e aí você tinha que investigar o que estava acontecendo, o que causou essa malformação genital, para você poder ter um melhor encaminhamento desse caso. Quando a gente tem uma alteração que aconteceria na puberdade, como uma menina que teve uma puberdade tardia, essa menstruação demorou a acontecer, os caracteres sexuais secundários demoraram a aparecer, e a gente vai investigar por que essa puberdade está sendo atrasada, vai depender do que a gente está pensando como hipótese diagnóstica. E aí sim, existem exames hormonais que a gente pode fazer, a gente pode colher o cariótipo também, para entender como é que é essa identidade genética, porque, como o Joel falou, a gente tem o fenótipo, que é o que a gente vê, e a gente tem o genótipo, que é a nossa informação genética. Então, a gente tem, sim, dependendo do que a gente está pensando como diagnóstico, a gente tem exames para poder investigar. Joel, eu queria que você contasse um pouco também da sua experiência e falasse para a gente também o seguinte: não é só uma questão de diagnóstico, não é só uma questão de saúde, é também uma questão de direitos humanos. No momento que você define qual é esse diagnóstico e a pessoa se identifica com ele. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. A gente tem que lembrar também que aqui no Brasil a gente tem o que a gente chama de negacionismo consciente. Se o Poder Legislativo não legisla fazendo leis e o Poder Executivo não trabalha fazendo políticas públicas que nos incluam, isso abre margem para autarquias como o próprio Conselho Federal de Medicina fazer uma resolução que, para nós, pessoas nascidas intersexo, é considerada uma resolução intersexofóbica, que é a 1664 de 2003, que continua nos patologizando como anomalias de diferenciação sexual. Então, essa resolução, ela é de 2003, ela, no caso, ela só vem para, como é que posso dizer, dar áreas de legalidade para procedimentos antigos que eram realizados, para consertar corpos considerados com defeito na mesa de cirurgia, quando eles eram fenotipicamente visíveis, o que acaba fazendo com que nós, pessoas nascidas intersexo do tipo genotípicas, acabamos furando essa bolha, porque não temos o fenótipo no qual a resolução que é feita para nos detectar, a verdade é um caça às bruxas, porque se alguém não está acreditando,
é só verificar a própria resolução, o que ela traz. O justo motivo, ela considera nós, pessoas nascidas intersexo, uma emergência biológica e social. Entendi. Como se nós fôssemos uma ameaça às pessoas nascidas endossexo. Endossexo são masculino 46XY e feminino 46XX. E o que isso acarreta, esse negacionismo consciente, é porque se eu digo que não existe, eu não preciso trabalhar para criar leis com essa população, e eu também não preciso criar políticas públicas. Mas o grande problema de não criar leis e não criar políticas públicas que nos incluam é que não vai fazer com que nós deixemos de existir. Nós vamos continuar existindo e precisando de efetivar direitos fundamentais e sociais. Exemplo, as pessoas que têm a corporeidade 47XY, nós precisamos da medicação Nebido para podermos ter uma qualidade de vida. Nosso corpo ele produz hormônios femininos acima da típica mulher 46XX, e essa produção hormonal muito grande acaba fazendo um desequilíbrio dentro do nosso organismo. Então, a gente precisa da reposição hormonal para poder ter uma situação equilibrada. Por exemplo, eu faço esse uso da reposição hormonal desde 2014, e você vê que eu não tenho corpo sarado, musculoso, nada disso. É para justamente poder estar dentro do comum, do típico. Só que, como nós temos um negacionismo consciente aqui, então a gente acaba precisando ajuizar a situação. A gente acaba precisando ajuizar direitos e garantias fundamentais, como a garantia de equidade e acesso à saúde. E, assim, só a título de informação, tem o processo, esse processo é público, né? Então, posso dizer, é o processo da turma recursal federal, na 8ª turma, que 50.75.606, 08 de 2022, 4025.101 do Rio de Janeiro, e, no caso, condenou a União, o Estado do Rio e o município do Rio a fornecerem o medicamento Nebido. Eles têm, junto com a tutela de urgência que foi deferida, até 20 dias para fornecer o medicamento Nebido para bebês nascidos intersexo, crianças, adolescentes e pessoas adultas. Isso vai beneficiar toda uma coletividade indeterminada de pessoas. Doutora Isabela, a senhora acredita que a classe médica está preparada aí para fazer esse diagnóstico hoje aqui no Brasil, dessas pessoas que chegam com essas dúvidas, com essas possibilidades, querendo fazer aí um exame, entender o que está acontecendo com ela? Não, eu não acredito que todos nós estejamos preparados, porque, infelizmente, esses diagnósticos são diagnósticos de raridade. E o que a gente tem é uma tendência a conhecer o que é o que é mais comum, né? A intersexualidade, ela atinge 1% da população, chega até 1,7% da população. E são diversas condições que podem gerar a intersexualidade. Então, por isso que é importante a gente falar sobre intersexualidade, por isso que é importante as pessoas terem mais familiaridade com o termo, e quem sabe assim também a classe médica, porque por ser uma coisa muito específica, acaba ficando mais ligado a quem é especialista nisso. E quando a gente não conhece uma coisa, a gente não desconfia dela e a gente não tem como investigar o que a gente não conhece. Então, seria bom se as pessoas, quando não conhecem especificamente uma condição, encaminhassem para centros de especialidades, centros universitários, onde você geralmente acaba tendo diagnóstico. Então, muitas vezes, o paciente, o usuário do sistema de saúde vai pulando de clínico em clínico, de unidade de saúde em unidade de saúde, até parar num centro de referência, onde os exames são feitos, e aí sim, você, pensando naquela condição que é mais rara, você tem um caminho diagnóstico, né? Você faz exames mais específicos e aí você chega ao diagnóstico. Doutora Isabela, eu espero que a nossa conversa aqui, né, doutor Joel, doutora Isabela, muito obrigada. Espero que a nossa conversa tenha contribuído um pouco para essa conscientização. Muito obrigada pela participação. Agora, a gente volta para as telas do Google para saber outros assuntos que têm sido pesquisados durante a semana na web. Vamos lá?
Hoje, com mais de 100 mil pesquisas, temos o Dia Mundial da Água. Esse dia, que foi instituído em 1992 pela ONU, a Organização das Nações Unidas, tem a missão de conscientizar nós, cidadãos desse planeta, a usar esse bem finito de forma mais consciente. Hoje, a ONU falou sobre a possibilidade de escassez de água no planeta. O relatório apresentado aponta, inclusive, que a América do Sul vai sofrer com isso. Hoje, já temos cerca de 2 bilhões de pessoas sem acesso à água potável no mundo. E se liga em outro assunto que bombou nas redes. Atenção você que tem conta poupança na Caixa. O tema foi muito pesquisado nas redes porque a Caixa Econômica fez algumas mudanças e modernizou os processos. Agora, a conta poupança da Caixa tem um novo número, vai receber uma remuneração mensal para o saldo que já existe lá e as transações vão poder ser feitas 24 horas por dia, de domingo a domingo. Se liga em outro assunto que também bombou. Nessa terça, o nosso grande ídolo Ayrton Senna completaria 63 anos. O nome do campeão da Fórmula 1 esteve nos trends porque a Netflix anunciou uma minissérie em homenagem ao Senna. Vai ser a primeira vez que uma minissérie vai contar a história do piloto brasileiro que foi campeão de vários títulos mundiais. Quem vai interpretar o astro é o ator Gabriel Leone. Vamos fazer uma pausa agora e a gente já volta com mais informações. Não sai daí não. O tráfico nacional e internacional de animais silvestres e exóticos movimenta até 20 bilhões de dólares por ano. É a terceira maior atividade ilícita do mundo. Fica atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. Os dados são da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. No Brasil, é crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Aquele que descumprir esse dispositivo da Lei de Crimes Ambientais está sujeito à pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E atenção, existe apenas uma maneira de ter um animal silvestre legalizado. Ele deve ser comprado de um criadouro ou estabelecimento comercial autorizado pelo IBAMA ou por um órgão estadual ou distrital. A fauna brasileira é uma das mais ricas do mundo. Preservar as nossas espécies é um dever de todos. Estamos de volta e agora no segundo bloco a gente aborda uma fake news que está circulando na internet e já deu o que falar. Vamos ver. Queria esclarecer sobre alguns comentários recentemente, comentários preconceituosos sobre a nossa atleta brasileira, campeã brasileira e de muitos títulos internacionais, a Gabriele Garcia, lutadora de jiu-jitsu e agora de MMA. Ela foi vítima de comentários acusando de que ela é transexual, de que ela não deveria estar lutando contra outras mulheres. E eu queria esclarecer que ela é uma atleta do sexo feminino, sempre lutou na sua categoria, conforme deve ser. É uma atleta que sempre lutou contra o excesso de peso. Ela tem um histórico de ter pesado 140 quilos. Embora ela seja alta, grande, com 1,86 m, tem um histórico de excesso de peso, o que favoreceu a ela em muitas lutas, né? O peso muitas vezes é uma característica necessária para algumas modalidades de luta.
e que o próprio treinamento para a luta exige uma massa corporal aumentada, uma força desenvolvida como ela tem, e lembrar que difamação é crime, passível de pena, e que a regulação em relação à antidopagem compete às agências antidopagens. Isso é um sigilo do atleta e que toda e qualquer informação precisa ser investigada e confirmada e compete somente a essas agências. Para falar sobre isso, eu converso agora com a Margarete Hernandes, que é presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Nacional. Doutora Margarete, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu queria que a senhora explicasse para a gente... obrigada pela participação. Queria que a senhora explicasse para a gente um pouco o seguinte: atletas trans, elas podem participar de competições femininas? Sim, sim. Desde o COP de 2006, atletas trans podem participar de competições tanto femininas como masculinas, né? O próprio Comitê Internacional Olímpico já liberou, eles têm todo o estatuto lá já especificando as normativas, porque o que define são o nível de hormonização de cada um. Então, quando a pessoa trans, quando ela faz a transição, ela tem um nível de hormonização referente ao seu novo gênero. Então, por exemplo, não é desigual uma mulher trans competir com uma mulher cis, porque ela está num nível de hormonização feminino, ela começou a tirar o testosterona e aplicar o estrogênio, fora outras particularidades hormonais. Então, ela tem uma capacidade de concorrência, de competição igualável às pessoas cis. Tanto que isso já foi citado por diversas vezes, né, que atletas trans competem de forma desleal. Isso é uma falácia, porque além do COP ter estudado cientificamente a respeito disso, ter buscado os maiores cientistas na área da endocrinologia, na área da medicina nova, que é essa medicina com relação a pessoas trans, veja bem, se fosse assim, só atletas trans seriam campeões. Concorda comigo? É verdade. Essa discussão ela só ocorre quando um atleta trans ganha alguma medalha ou alguma coisa, o que é muito raro ocorrer. Então, quando acontece, eles resolvem trazer essa discussão à tona. Então, isso, para mim, se reveste de puro preconceito apenas. Justamente que eu ia perguntar agora para a senhora. A senhora acredita que essa disseminação de fake news, essas notícias a respeito dos atletas trans, é uma forma de transfobia também? Com certeza, com certeza. Inclusive, hoje mesmo, a Folha de São Paulo estampa na sua manchete sobre esse movimento antitrans que está ocorrendo no Brasil, né? Além disso, a Bruna Benevides, que é uma ativista, é psicóloga e ativista de direitos humanos, com foco na cidadania trans, ela é vice-presidente da ANTRA, né, da Associação Nacional de Transsexuais e Travestis. A Bruna Benevides escreve hoje um artigo muito interessante a respeito desse movimento antitrans que está ocorrendo no Brasil. Então, nós vimos o que ocorreu lá com aquele senhor, com aquele parlamentar, né, ter feito aquela atitude em pleno pelário, que foi, isso foi realmente, para nós aqui, juridicamente, uma quebra de decoro, né? Então, existe aí, sim, um preconceito, uma discriminação com relação às pessoas trans. Agora, qual é a punição e como que a gente faz se a gente vê aí viralizando, você recebe aí no WhatsApp ou vê uma postagem, alguma coisa assim, de um tom bem pejorativo para essas pessoas? Como que eu posso denunciar, por exemplo, e qual que é a punição? Sim. Então, a pessoa vítima, né, de transfobia ou de homofobia, ela pode se dirigir até uma delegacia virtual do seu estado e faça a sua denúncia através do boletim de ocorrência policial. Se não quiser se expor lá presencialmente numa delegacia, pode fazer, porque hoje os boletins de ocorrência policial, eles já estão prevendo o crime de homofobia e de transfobia. Então, o que acontece? Como nós não temos uma legislação tipificando esse crime de homofobia e de transfobia, o STF, em 2019, em junho de 2019, ele decide que, na omissão do legislador,
vai estar valendo a lei de racismo, que é a lei 7.716/89, artigo 20. Ou seja, o crime de homofobia, o crime de transfobia é uma prática de racismo. Portanto, inafiançável e imprescritível. Então, quem for vítima ou souber de alguém que está sendo vítima de homofobia ou de transfobia, pode fazer essa denúncia na delegacia. É uma ação pública incondicionada em que o Ministério Público vai denunciar essa pessoa. Espero, então, que a nossa entrevista também contribua para esse processo de conscientização e para quem precisa aí ficam as dicas que a doutora Margarete deixou aqui para a gente. Doutora Margarete, muito obrigada pelas palavras, pelas explicações, pelas informações dadas aqui no Tá Na Web. Muito obrigada pela oportunidade e bom trabalho a você. E a gente fica por aqui. Não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Spotify. Obrigada pela companhia e até a próxima.